Olá novamente, bom dia a todos que estão aqui presentes agora na nossa segunda ODS, que vai tratar então sobre fome zero e agricultura sustentável. Nós estamos com o professor Emerson e o professor William. Daqui a pouco a gente vai ter a participação também do professor Alexandre, tá? Bom dia, professores, bom evento. Eu me retiro agora para vocês darem continuidade, tá bom? Bom dia, Joyce. Bom dia a você que está acompanhando essa maratona pelas redes sociais do Grupo Ninter. E bom dia aí ao meu colega, professor William, né? Seja muito bem-vindo aí para falar sobre o DS2. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, professor Emerson. Bom dia a todos que estão assistindo essa maratona. Grande prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a fome e a agricultura sustentável, né? Tema pertinente aí à ODS 2. Muito, muito bem. Então, como a professora Joyce já falou anteriormente, né? Na sequência, o professor Alexandre também vai compor esse momento para falar sobre a fome zero e a agricultura sustentável. Para falar sobre esse ODS, eu vou compartilhar aqui alguns slides para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre, principalmente, né, quando a gente vai tratar de alguns dados do Fome Zero e da agricultura sustentável. Deixa eu só ver se já está compartilhando ali. Isso, agora sim. Então, olha só. Então, o DS2, ele trata, né, como nós já falamos, sobre fome zero e agricultura sustentável, e tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Em 2014, aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo viviam sob o espectro da desnutrição crônica, ou seja, 1 a cada 9 pessoas não tinham comida suficiente para se ter uma vida saudável. E dentro disso é importante destacar que todo ano a má nutrição, né, a má alimentação, ela é responsável por quase metade das mortes de crianças menores de 5 anos. E segundo dados do próprio OMS, né, Organização Mundial da Saúde, são mais de 3 milhões de crianças, né, menores de 5 anos que todos os anos morrem justamente devido ao fato de não ter uma alimentação saudável, né? Então, ela é vista como o principal risco da saúde da humanidade. E aí, nós podemos nos perguntar quais seriam os motivos para que tenhamos dados tão expressivos de pessoas que passam fome no mundo. E segundo a própria OMS, o mundo ele produz comida suficiente para toda a humanidade, mas problemas como a pobreza, a má distribuição de renda, desastres naturais, conflitos de cunhos políticos, desperdícios, as próprias perdas nos transportes, são alguns, né, dos principais fatores que faz com que essa grande parcela da população passe fome. E aqui nós temos 8 metas a serem cumpridas até 2030, né? Nós já, desde o início, né, dessa maratona, já foi se falado sobre essas metas. Então, nós vamos abordar quais são essas 8 metas que deverão ser cumpridas com a premissa, né, de ser cumprida até o ano de 2030. E dentro disso, nós vamos ver também alguns indicadores do ODS Brasil, até porque o Brasil ele já tem alguns indicadores para cada uma dessas metas. Então, vejam só, a primeira meta está ali de uma forma, inclusive, até resumida, mas diz o seguinte: acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis. E nós temos alguns dados que nos mostram ali no gráficos que falam sobre a questão, né, da insegurança alimentar. E um desses indicadores, que está no DS Brasil, né, ele foi feito em parceria com dados do próprio IBGE, fala sobre essa prevalência de insegurança alimentar. Bom, mas antes de falar sobre esses dados, né, se faz importante entender o que seria então essa insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela pode ser compreendida
é quando uma família não tem acesso regular permanente à alimentação, em quantidade ou qualidades adequadas, né? E nós podemos verificar ali no gráfico que em 2013, 22,58% da população brasileira elas já enfrentavam uma certa insegurança alimentar, sendo que 3,23% elas estão num dado, né, estatístico de pessoas com insegurança alimentar grave, né? E quando nós colocamos isso no próprio, traduzimos, né, em números pela população brasileira, já era aproximadamente 6 milhões de pessoas, né, que estavam nesse índice ali de insegurança alimentar grave. A segunda meta seria acabar com todas as formas de desnutrição e atender às necessidades nutricionais. E ali, para essa meta, o DS Brasil, né, ele tem 2 indicadores. O primeiro deles fala sobre a prevalência de atrasos no crescimento nas crianças com menos de 5 anos de idade. E os dados nos mostram o seguinte, que 6% dessas crianças com menos de 5 anos, eles têm déficit de altura. Um outro indicador vai falar sobre a prevalência de malnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade. E ali nós temos 2 dados interessantes e que nos chamam a atenção. O primeiro deles é justamente sobre o percentual de crianças que têm déficit de peso. E o segundo é sobre um dado percentual de crianças que têm o excesso de peso, né? E aí justamente eu já abro aí uma discussão com o professor William para que a gente possa ter uma compreensão que quando nós tratamos de alimentação, não podemos nos resumir apenas a ter comida na mesa ou não, né? Ela também envolve a questão da qualidade, a procedência e elaboração dessa comida, ou seja, não se trata apenas de comer, mas comer bem. E nos últimos anos, né, a troca da qualidade dos alimentos com o objetivo de otimizar recursos financeiros é muito comum nas famílias brasileiras e, claro, em grande parte do mundo, né? E uma das consequências disso é justamente o sobrepeso ou a própria obesidade. Então, o que nós, no momento, né, o que nós podemos nos deparar? Por exemplo, as deficiências de micronutrientes e macronutrientes em diversas alimentação, pessoas bilhões de pessoas no mundo, né, que estão, por exemplo, muito próximo da questão da alimentação dos fast food, e isso mina uma questão que acarreta problemas na própria saúde. E aí, professor William, eu trouxe esses dados, né, por exemplo, sobre a questão inicial do DS Brasil, né, em parceria com o próprio IBGE, tratando sobre a questão do déficit de peso, excesso ou também o excesso de peso, e também essas questões referentes à própria falta de alimentação, né, no nosso mundo que nós estamos vivendo. Nesse sentido, professor Emerson, é importante destacar exatamente essa informação, porque quando a gente verifica a ODS, né, o tema fome zero, as pessoas focam muito na questão da fome, que tem números mais chamativos, vamos dizer assim, tem números maiores, né, a própria ONU diz, né, estima que mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta, que um valor entre 15 e 25 mil pessoas morrem por dia, né, e 8 milhões de pessoas por ano afetadas pelo problema da fome. Mas também quando a gente vê essa partezinha da meta, que abrange essa questão nutricional e nos traz essa informação sobre também números sobre a obesidade, a gente percebe que essa ODS, além de ser ousada, né, além de ser uma meta difícil de ser alcançada, também aborda outros detalhes como a qualidade da alimentação. Né? Quando a gente vê essa porcentagem de crianças, por exemplo, com sobrepeso, a gente consegue perceber que é um problema a ser combatido também, que também é um problema a ser a buscar uma solução, né? Esse contato com os fast foods, com uma
nutrição desbalanceada, ela também provoca o outro problema. Né? Da mesma forma que nós temos milhões de mortes por ano afetados pela fome, nós também temos milhares de mortes por ano afetadas por essa má nutrição, pelo excesso de peso, por problemas cardíacos, coronarianos, que ceifam vidas da mesma forma. Então, essa parte da meta é muito importante para que a gente entenda que, além de, como já foi muito bem dito pelo professor Emerson, além de comer, levar acesso à alimentação a todas as pessoas do mundo, nós temos que fazer o acesso à boa alimentação, né? Uma alimentação de qualidade. E é exatamente por isso que a ODS também aborda a questão da agricultura sustentável, né? Para que haja uma melhora da qualidade desse alimento, alimentos integrais, alimentos com um valor nutricional bem maior, né, do que a gente vê hoje. Muito bem. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, para falar sobre essa maratona do ODS 2. Então, seja bem-vindo, primeiramente, bom dia a você aí que vai nos trazer muitas informações muito relevantes aí, principalmente sobre a agricultura sustentável. Bom dia, professor Emerson, professor William, e a todos e a todas que estão aí nos prestigiando nesta maratona. E estava acessando um link aí, né, de um e-mail aí que o colega mandou, depois a nossa querida professora Joyce me salvou, obrigado aí, né, por esse auxílio, estava numa sala vazia lá, meio triste, mas é isso aí, professor. Lembrando, né, que todas as ODS, elas estão interligadas, né, uma dependendo da outra, como que uma vai, né, dar andamento e atender suas metas. E a nossa ODS 2 que estamos comentando hoje, ela traz um grande desafio no mundo, né, já que isso foi construído dentro de determinados prazos e principalmente, né, para o ano 2020, né, ou 2030, mas até o ano, né, 2020, o ano 2030. E para o Brasil, essas metas, elas ainda parece que estão, além de ser alcançadas, principalmente com um ano tão atípico como esse de 2020, com essa questão aí do Covid, né? E é um grande desafio, sim, lógico, né? Mas tudo está acontecendo de maneira, está andando, né, de maneira crescente, a passos muito curtos. E nós estamos observando nessa questão da agricultura sustentável que ela está surgindo, né, financiamentos até externos, né, para poder ajudar aqui o agricultor brasileiro, né? Podemos pensar num dado muito interessante aí que traz aí o Departamento, né, da Agricultura dos Estados Unidos, ele faz uma projeção, né, no mundo, né, por essa questão da produção dentro do agronegócio, né, para atender uma demanda aí até 2026 e 2027. E eles sabem, né, viram isso, que o Brasil ele é um dos países que poderá ampliar essa produção com aumento previsto de 40%. Então você tem que pensar nessa questão, né? Como é que está hoje o Brasil? Né? Como é que está hoje o Brasil? E o mundo? Porque muitos países fecharam as portas com a situação do Covid. E nós observamos aí muitas famílias sem acesso a uma alimentação saudável, a uma alimentação balanceada. Então, isto nós estamos observando dentro de determinadas regiões do Brasil, que algumas famílias estão assim sobrevivendo até com esse, né, esse repasse que o governo fez, né, do auxílio, que não dá para muito, né, mas o pouco ainda ajuda essas famílias a sobreviver e seguir em frente. Mas observamos que na mesa parece que a questão nutricional não está sendo bem atendida. Não é verdade?
Exatamente, né? E sobre esses dados, né? Por exemplo, nós trouxemos inicialmente que em 2014 eram aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo que estavam em situação de passar fome. Os próprios relatórios da OMS de 2019, ano anterior à epidemia ainda, né? Claro que nós tivemos o início da epidemia no final de 2019, aí na China e depois passando para a Europa. Uhum. Mas esse relatório já apontava que já eram mais de 1 bilhão de pessoas que estavam nessa situação de insegurança alimentar em estado grave, né, moderado ou grave, ou seja, Então, pessoas que realmente já não tinham uma alimentação adequada ou muitas vezes não tinham o que comer. E aí, justamente, como você bem coloca, essa situação da própria epidemia. Então, será que esses dados serão realmente atingidos justamente por esse momento difícil que não só o Brasil, mas o mundo enfrenta? Então, são alguns questionamentos que nós não temos ainda esses dados, né, levantados pelo próprio ODS ou da própria ONU, enfim, mas são situações aí para que se possam ser refletidas, né, e que com certeza terão um impacto muito grande no decorrer aí dos anos próximos, né, dificultando ainda mais essa possibilidade de alcançar essas metas, né, estabelecidas pelo próprio DS. E, exatamente. professor Alexandre, eu vou aqui dar continuidade, né, sobre Uhum. essa nossa apresentação, justamente para falar um pouco mais agora, né, sobre essas questões de promover práticas agrícolas sustentáveis, né, porque por meio do apoio à agricultura familiar, à tecnologia, ao mercado, né, como você já iniciou a sua Uhum. fala, né, são extremamente importantes e fundamentais para que se atinja esse objetivo do ODS2. Então, aqui, se a professora Joyce puder aqui, né, nos auxiliar aqui na nossa apresentação, então aqui agora para falar sobre uma próxima meta, né, que seria a meta 2.3, que seria dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, né? E aqui eu trago esses dados justamente desses indicadores do DS Brasil. E os indicadores para essa meta ainda estão em construção, né? Nós já estamos em final de 2020, né? E esses indicadores ainda estão em construção, nós não temos dados, né, para que possa apresentar sobre essa meta. Uma outra meta diz o seguinte: garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas robustas que aumentem a produtividade, a produção, que ajudem a manter os ecossistemas. Então, também, né, esses indicadores não possuem dados. Uma próxima meta seria manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, conforme acordo internacionalmente. E aqui nós temos alguns dados, né, sobre o indicador do ODS Brasil, que aponta sobre o número de recursos genéticos, vegetais e animais para alimentação e agricultura, protegidos a médio ou a longo prazo. Então, esses dados, né, do ODS Brasil, atualizados em 2020, nos mostra que há um crescimento, né, desse número de recursos genéticos, tanto vegetais quanto animais, né, desde 2016 até 2019, nós podemos verificar que há um aumento desses números de recursos genéticos. Aqui seria uma outra meta, né, aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia. Uma das metas seria sobre o índice de orientação agrícola, né, justamente no PIB. E nós verificamos que há aumento, diminui conforme o ano, mas em 2009 esse número fechou com 0,19, né? Então, o que esse índice nos mostra, né? Que ele é definido como a coparticipação dos gastos governamentais em agropecuária pela participação da agropecuária no produto, né, interno bruto, que seria o PIB.
E em 2019, né, esse dado de 0,19 indica uma menor orientação em relação ao setor agropecuário, que recebe uma parcela menor do governo relativamente à sua contribuição adicionada à economia, né. Então aqui nós temos um outro indicador, né, que seria o total de fluxos oficiais, ajuda pública ao desenvolvimento e outros fluxos oficiais para o setor agrícola, mas também há dados, né, que nós não trouxemos aqui, mas ele se refere a valores, né, em dólares aí para atingir, né, essa meta. E aqui nós temos outras duas metas, né, que seria corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente. Nós temos um indicador que seria o subsídio às exportações agrícolas, mas no ODS Brasil não possui nenhum dado. E por último, a última meta seria adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos alimentos e seus derivados, facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. O indicador de anomalias, os preços de alimentação, esses dados estão em construção. Então, ali são alguns desses dados, né, que nós trouxemos, justamente para quê? Para que a gente traga sobre quais são as metas do ODS 2, né, e quais são os indicadores do ODS Brasil, para que a gente tenha uma dimensão sobre os dados que estão sendo estabelecidos, justamente sobre essa questão do que o nosso país está fazendo, né, para que essas metas sejam atingidas até o ano de 2030. E como nós colocamos aqui, né, falamos sobre a questão da agricultura sustentável, né, então, para finalizar aqui a nossa participação, acho importante, né, a gente colocar que a agricultura sustentável, ela pode ser compreendida como aquela que respeita o meio ambiente, principalmente do ponto de vista social, e consegue ser economicamente viável, né, a agricultura considerada sustentável, ela deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção, mas com algumas situações que geram diversas reflexões, né? Por exemplo, de que forma nós podemos fazer com que haja uma diminuição de adubos químicos através de técnicas biológicas de nutrigênio, por exemplo, para que os grandes fazendeiros e pequenos agricultores trabalhem dessa forma, de forma que não atinja, né, o solo, né, não cause nenhum problema aí a poluição solar, a contaminação do solo, principalmente das águas e rios, né, favorecer práticas de agricultura orgânica, né, não utilizando pesticidas e adubos químicos. Enfim, existe uma série de fatores aí que nos mostram um uso racional, né, de uso de pesticidas, adubos químicos, e uma das questões que está em voga no momento é justamente sobre a questão de desmatamento de florestas, né, e matas para ampliação das áreas agrícolas. Eu gostaria que vocês complementassem para falar um pouco sobre isso. Bom, professor, quando a gente vê todo esse contexto que dificulta, né, ao alcance dessa meta, desses objetivos, muitos perguntam, né, o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos contribuir para isso. Né, e algumas ações elas podem ser angariadas, a gente pensa muito no macro, né, e não pensa ali no nosso meio, no nosso cotidiano, né, o que a gente pode fazer para ajudar essa meta. A gente vê grandes desafios, grandes problemas, como o desmatamento, o crescimento das grandes incorporações agrícolas, enfim, mas a gente também pode ajudar, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão das nossas casas, da nossa comunidade, né, do nosso meio mais próximo, a gente poderia, por exemplo, montar uma horta comunitária, né, participar de alguns movimentos em prol da alimentação, como, por exemplo, Pastoral da Criança, enfim.
do alimento a pessoas carentes, reduzir esse desperdício de alimentos, né? A gente poderia incentivar nas escolas, universidades, falar sobre a nutrição, incentivar as famílias, ensinar as famílias, né, a importância da agricultura familiar. A gente poderia aumentar a produção de alimentos saudáveis, consumir produtos provenientes, né, da agricultura familiar. Questão municipal, implementar restaurantes populares seria a ideia, estimular a agricultura familiar com o município, né, subsidiando isso e consumindo também dessa produção, capacitar as pessoas, a mão de obra, para que haja uma forma de produção de alimento básico sustentável e de forma que fosse realmente correto, sustentável, enfim. Fazer campanhas sobre alimentação saudável, divulgar ações que promovam essa segurança alimentar, né? Então a gente acaba se perguntando e se questionando o quanto a gente pode contribuir para isso. E a gente tem que também pensar nesse meio pequeno, na nossa sociedade, no nosso jardim, né? Fazendo uma analogia, e o quanto a gente pode cuidar disso. A gente também pode contribuir e cobrar os nossos governantes para que realmente ações maiores sejam executadas e favoreçam o cumprimento dessa meta, que já é apertada, visto que está prevista para 2030, e a gente está passando por um momento que possivelmente vai agravar a situação. Muito bem, né? A minha colocação, né, rapidamente aqui nesta finalização desta ODS, ela... vou trazer alguns dados até na ODS 15, que estarei falando, né, mais para frente. E nós temos que pensar nessa questão da integração comercial, né? As corporações têm que pensar em reduzir essas tarifas de importação, né? Porque nós queremos o quê? Facilitar o comércio, ok? Por meio de investimento, infraestrutura, tecnologia e transporte. Então, essa maneira de pensar globalmente, né? E as últimas notícias que tivemos aí, né, sobre um novo fundo internacional, que eu havia comentado, né, ele vai financiar fazendas sustentáveis do Brasil. Então essa é uma oportunidade, né, porque eles vão disponibilizar, por exemplo, 68 milhões de dólares em crédito já no primeiro ano. Então a previsão é que isso, né, cresça e chega a 1,4 bilhões, né, em 2026. Então olha a oportunidade para os agricultores brasileiros, que vão ter que adotar a estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, é muito importante, né, aí LPF. Por que isso? Porque aí terão acesso a linhas de crédito facilitada. E aí, tudo está dentro, né, do acordo de nível de sustentabilidade das propriedades rurais. Então é importante todos focarem nessa atenção, terem a questão da educação, é muito importante. Temos cursos que preparam profissionais para isso. Porque essa questão do primeiro mecanismo financeiro, ele é constituído por essa ILPF, ela vai promover uma maior adoção de sistemas por todo o Brasil, né? E atende o financiamento facilitado para a agricultura sustentável. Então é importante que a educação, o conhecimento, em cima de toda essa questão da agricultura que é sustentável, são os pontos primordiais. Aumentar o investimento, melhorar essa questão da cooperação internacional, né, focar na infraestrutura rural, desenvolver tecnologia, aumentar a capacidade de produção agrícola, né? Temos que prevenir e corrigir a questão das restrições ao comércio, as distorções do mercado agrícola. Nós temos que garantir o funcionamento adequado dos mercados e commodities, né? Por exemplo, de alimentos e seus derivados, facilitar o acesso oportuno à informação do mercado. Nós temos que limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. Um exemplo foi observado aí na questão do arroz, não é isso? Todo mundo observou isso aí. Quem que estava com condições, com auxílio, poder comprar arroz, né? Ter uma nutrição mais balanceada. Nós estamos observando aí nas últimas notícias sobre famílias, né, que estão ainda passando por problemas, né? Então a questão é nós termos um ponto focal, observação importante em cima desse tema assim. Tá? Eu agradeço, a professora Joyce já está presente para nos orientar aí na finalização.
Isso, professores. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação dos 3 professores, Alexandre, William e Emerson, e aproveitar os nossos segundinhos finais aqui e agradecer as nossas participações, porque sem eles o nosso evento não estaria tão interessante, né? Então, algumas participações aqui de polos, Taguatinga, Distrito Federal, Lenilson novamente com a gente, a Juliana, Neurociências da Uninter de São Paulo, bacharelado Anísio do Carmo, bacharelado de Goiânia, do curso Sociologia, Ciência Política, Renata, novamente com a gente lá do Rio de Janeiro. Tem muita gente, a gente está com um tempo curto, a gente não pode atrapalhar a próxima ODS que vai vir em seguida, mas eu queria agradecer a todos que participaram, que interagiram, mandaram algumas observações, né, nessa fala tão importante dos nossos professores. Professor Alexandre, William e Emerson, muito obrigada pela participação de vocês, e eu encerro aqui para a gente iniciar a nossa próxima ODS. Um abraço a todos.